Eu convido a igreja para abrir suas Bíblias, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concediam que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Até aqui. Eu peço para cada irmão deixar suas Bíblias abertas, que nós vamos dar continuidade da leitura deste texto bíblico. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão pela oportunidade, Pai, de pregar a Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos conduza, que nos guie neste momento, dando sabedoria, conhecimento, para a Tua palavra seja pregada e internalizada por cada um de nós. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, falar do seguinte tema: Jesus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os apóstolos tiveram muitos anos caminhando com Jesus. Eles viram e ouviram de Jesus a sua palavra, a sua pregação sobre o reino de Deus. E também viram muitos milagres que Jesus realizou. Mas já no final dessa jornada, Jesus começa a falar que iria morrer, ressuscitar e subir ao Pai. Eu fico pensando na aflição desses homens, porque Jesus era uma segurança para todos eles, com certeza. É como nós, quando somos crianças, a nossa segurança é do nosso Pai. Assim era Jesus para aqueles homens. Mas Jesus promete que, quando ascender aos céus, Ele mandará o Consolador, mandará o Espírito Santo ser derramado sobre a terra. Jesus morre, ressuscita, e Jesus fica 40 dias aqui na terra, depois da sua ressurreição. Isso foi presenciado por muitos. Nós sabemos que Jesus participou da festa da Páscoa. Ali naquela quinta-feira, Ele transformou a Páscoa em ceia do Senhor, e na sexta-feira Ele foi crucificado. Então Jesus passou 3 dias na sua ressurreição, para a sua ressurreição. Então nós vimos que Jesus passou mais 40 dias após ter ressuscitado. Mas sabemos que a festa de Pentecostes, ela se dá 50 dias após a Páscoa.
E o que é a festa de Pentecostes? É a festa da colheita, que era feita anual. Os judeus têm 7 festas. Tem a do Ano Novo, o Dia do Perdão, a dos Tabernáculos, que é relembrando que eles moraram em tendas, a das Luzes, do Purim, a da Páscoa, que é, na realidade, o perdão a libertação da escravidão, da escravidão do povo egípcio. E a festa de Pentecostes, como eu falei, que é da colheita. Essas 3 festas que eu citei, Tabernáculos, Páscoa e Pentecostes, eram as principais festas dos judeus. Como também existiam as 7 festas para o Senhor: Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Mas se você observar, a festa Pentecostes, ela se dava 50 dias após a Páscoa. Como Jesus passou 3 dias para a ressurreição, 40 dias ele ficou na terra depois da sua ressurreição. Então nós vamos ver que Jesus, quando ascendeu aos céus, ele promete mandar o Consolador e ele veio com 7 dias. 43 mais 7, 50, que eram os 50 dias entre a festa de Pentecostes e a Páscoa. Então, na realidade, nós vamos ver que os apóstolos, eles devem ter ficado aflitos com isso. Mas o texto diz que, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam reunidos em um determinado lugar, todos reunidos, possivelmente ali no cenáculo, aquela multidão toda que estava ali, e de repente aparece ali um vento impetuoso que encheu toda a casa, estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como fosse de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que acontece é que muitos ali ficaram admirados, atônitos, perplexos do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo ali? Era o Espírito Santo sendo derramado como Jesus prometera. Era uma transformação de vida para aqueles que recebem o Espírito Santo. Outros perguntavam o que quer dizer isso. Nós sabemos que Deus não cabe no nosso conhecimento lógico. O que é isso? E outros reagiram zombando, estão embriagados, como diz o texto, estão bêbados. Mas, diante desse cenário, Pedro, o apóstolo Pedro, começa a explicar o que está acontecendo. E ele vai dizer, a partir do versículo 16, o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. O profeta Joel, lá quando Joás era o rei, um dos reis de Judá, ele, na sua época, o profeta da época era Joel. Joel profetiza o derramamento do Espírito Santo que iria acontecer depois da vinda de Jesus. Há 800 anos antes, Joel profetizou isso, que está aqui no livro de Atos 2, a partir do versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro está explicando para aquela multidão o que é que está acontecendo naquele momento. Diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do glorioso, dia do Senhor.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Joel, estava profetizou isso há 800 anos atrás. Ele profetiza o derramamento do Espírito Santo sobre, né, todos aqueles que estavam ali. E ele vai dizer já, falando aqui, que depois de Jesus voltaremos a segunda vez. E nesse momento, esse intervalo entre o derramamento do Espírito Santo e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos ver por que Jesus ele enviou o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala na carta de Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas vamos ver aqui a partir do capítulo versículo 22, que é dito: varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por meus mãos de ímpios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fostes retido por ela. O que é que o texto está dizendo para nós aqui? Que Jesus, ele não tinha pecado. Se Jesus não tinha pecado, era impossível que Jesus fosse retido pela morte. E ele agora vai explicar no texto a diferença entre Davi e Jesus. Você vai ver no 29 que ele diz o seguinte: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ele está dizendo que Davi continua. Davi não ressuscitou o corpo. Ele aguarda a segunda vinda de Jesus. Mas, diferentemente, nós vamos ver que ele diz assim: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem no seu corpo experimentou corrupção. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Jesus cumpriu a promessa que mandaria o Espírito Santo ser derramado na terra. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Davi não subiu aos céus, não subiu o corpo, mas a alma dele subiu. A alma de Davi está no paraíso. Mas aquele único que desceu e subiu foi Jesus, o único. Paulo fala acerca da ressurreição de Jesus, porque havia uma história que os judeus inventaram, que o corpo tinha sido roubado, que ele não ressuscitou. Mas Paulo, ele no livro na primeira carta aos Coríntios, ele fala que Jesus apareceu a mais de 500, Jesus apareceu àqueles 2 discípulos de Emaús, Jesus apareceu entre os apóstolos, quando estavam lá em Jerusalém, temerosos. Jesus aparece a todos eles. No mar da Galileia, quando estavam pescando. Então ele fala isso, que Jesus, ele comprova que ele ressuscitou. Muitos viram, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Então não há nenhuma dúvida quanto à ressurreição de Jesus. Mas o próprio Jesus, ele fala do Espírito Santo, quando ele vai lá no templo,
E ele pega aquele rolo e lê Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus, ele esteve com nós, entre nós, naquela ocasião, aqui na terra, e ele veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Deus tinha um plano de salvação para a humanidade antes da fundação do mundo. Porque ele sabia que o homem ia pecar, o salário do pecado é a morte. E ele sabia que ele ia encarnar. E Jesus vinha morrer em nosso lugar, em nosso favor, se tornando maldito naquela cruz, trazendo a graça salvadora como fundamento da salvação. Mas Jesus, ele prometeu, pediu ao Pai que viria um Consolador. E ele diz que quando o Consolador viesse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram nele. Que ele era o Filho de Deus, que era o Messias prometido. Que ele era o Salvador do mundo. Não creram em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e ninguém me verá mais. O Pai ressuscita através do seu próprio Filho, do Espírito Santo. E ele hoje está lá no céu, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é a justiça de Deus. Mas também ele diz que o Espírito Santo conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado, condenado. Nós sabemos que quando Jesus morre naquela cruz, ele esmaga a cabeça de Satanás e ele está condenado a ser lançado no lago de fogo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele será lançado no lago de fogo. Também ele está aprisionado, no sentido que ele perdeu os poderes que ele tinha. Ele só vai até onde Deus permite. Mas existem dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Nós recebemos esses dons quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. Existem vários textos na Bíblia que falam sobre o Espírito Santo, começando em Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação do mundo. Então nós vamos ver que o Espírito Santo já foi parte ativa na criação do mundo. O Espírito Santo também ele fez parte na própria encarnação de Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E os milagres que Jesus fez de cura, milagres sobrenaturais, milagres de ressurreição, foi também através do Espírito Santo. Então não há nenhuma dúvida que o Espírito Santo guia a nossa vida. E ele lembra que ele estará entre vocês e lembrará todas as coisas que eu vos ensinei. Jesus diz isso aos apóstolos. Quando nós recebemos o Espírito Santo, na realidade é o Espírito de Deus se unindo ao Espírito humano, Deus passa a viver dentro de nós. Eu diria, meus irmãos, que não tem presente maior nesta vida do que uma pessoa receber o Espírito Santo. Não existe nada maior do que um presente maior do que isso. E à medida que nós vamos crescendo espiritualmente na nossa caminhada de fé, leitura bíblica, oração, jejum, o fruto do Espírito Santo brota dentro de nós. O fruto do Espírito Santo é como se fosse uma fruta, tipo uma laranja, uma tangerina, com 9 gomos. São 9 frutos, mas considerado um único fruto, porque se um não tiver, você pode contaminar os outros, é assim que funciona. E nós temos que, quando nós temos o fruto do Espírito Santo, dentro de nós temos amor,
paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é uma coisa fabulosa, meus irmãos. Mas também o Espírito Santo produz em nós dons espirituais, que também são 9 dons. E esses dons nós podemos ter um ou outros. São habilidades para o crescimento nosso da igreja. Mas vamos ver que, a partir do 37, Pedro ele vai, ouvindo eles essas coisas, aqueles que estavam ouvindo tudo isso, compungiu-lhes o coração a perguntarem a Pedro, os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro vai interrogá-los: vocês se arrependem de ter matado Jesus? Ou aquele ato covarde que vocês fizeram com ele? Vocês não se arrependem de ter condenado Jesus como um impostor, como um falso Messias? Eles perguntam: o que faremos? E Jesus, ele sabia que aqueles que fizeram aquilo com ele teriam a oportunidade ainda de ter a salvação. Quando Jesus diz lá naquela cruz: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem, Jesus sabia que eles podiam, quando o Espírito Santo viesse, ter o arrependimento e fé, crer em Jesus, que eles não tinham crido, e ter a salvação. Porque Deus é longânimo, Deus é paciente. Jesus sabe disso. Jesus, ele esteve conversando com Nicodemos uma certa noite, ele foi procurado por Nicodemos. E Nicodemos disse para Jesus que aquilo que Jesus fazia não poderia fazer se não tivesse parte com Deus. E Jesus diz a Nicodemos: olha, Nicodemos, importa nascer de novo. Que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Nascer de novo, a nova vida, receber o Espírito Santo. Nicodemos não entende. Mas o próprio Espírito Santo testifica, está lá em Romanos 8,16, que nós somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados no futuro, na segunda vinda de Jesus, receberemos um corpo glorificado. Passamos a ter um relacionamento com Deus quando recebemos o Espírito Santo. Mas o fato é que o Espírito Santo gera em nós mudanças na alma, no espírito, no corpo, na alma e no espírito. Cura as nossas doenças em toda a nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos uma mudança da nossa vida drástica. Precisamos estudar a Bíblia, precisamos compreender a obra de Jesus para a salvação. É importante que nós entendamos isso. O Espírito Santo derrama o amor do nosso Deus em nossos corações. Esse encontro com Jesus faz desaparecer muitas coisas ruins em nossa vida, como a ansiedade, o medo da morte, medo do amanhã, medo das incertezas. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Ele também produz em nós paz com Deus, a paz que excede todo o nosso entendimento. Nós temos repulsa das coisas mundanas, das obras da carne, quando temos dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo age na nossa vontade, nos nossos sentimentos. Ele nos afeta, faz nos enxergar, faz nos compreender e nos entusiasma. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque eles não discernem espiritualmente. Mas por que Deus prometeu enviar o Espírito Santo ser derramado na terra para que aqueles homens não ficassem órfãos?
Nós sabemos que todos nós nascemos pecadores, todos nós. Uma criança nasce com pecado? Sim. Pecado herdado. Os nossos pais, quando pecaram, desobedeceram a Deus, não tinham filhos. Adão e Eva. Então todos nós nascemos pecadores. Só que o pecado de uma criança é um pecado herdado e ele só precisa de ser regenerado quando tiver uma consciência. Até então é como se fosse um anjo. Mas a Bíblia fala que ninguém poderá ser salvo sem fé e arrependimento, sem crer no Evangelho de Jesus para ser salvo. Então, como é que isso funciona? Vamos entender. Todos nós estamos mortos espiritualmente. O morto espiritual, ele não pode ter fé e se arrepender. Que são atos livres do homem. Arrependimento e fé são atos livres do homem. A palavra de Deus diz em Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O Espírito Santo produz em nós o dom da fé. Mas a fé e o arrependimento é do homem. São atos livres do homem. Então, como é que o Espírito Santo age? Jesus veio, morreu em nosso lugar, trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Mas isso não é suficiente para a nossa salvação. Eu preciso me apropriar dessa graça. Como é que nós fazemos isso? Precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Por isso que Jesus mandou o Espírito Santo. Para quê? Para nos convencer do pecado. Então nós estamos mortos espiritualmente. O morto espiritual está afastado de Deus. Então no momento que nós escutamos a palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente, como está em 1 Pedro 1:23. E a nossa mente, ao ser iluminada, nós não perdemos o livre-arbítrio. O Espírito Santo convence ou não do pecado, e quando ele nos convence, ele entra dentro de nós. O Espírito de Deus se une ao nosso espírito humano, e nós somos regenerados, nós agora temos um novo nascimento. E nesse momento nós passamos a ter fé e se arrepender. Somente depois de regenerado, depois de regenerados, de ter o primeiro nascimento, nós passamos a ter fé e nos arrepender. É por isso que o Espírito Santo teve que vir, meus irmãos, porque se ele não viesse, nós não teríamos como ter arrependimento e fé necessária à nossa salvação. Então nós precisamos entender que sem Jesus teria salvação? Também não. Porque nós precisamos dessa graça salvadora como fundamento. Nós todos estávamos condenados à morte eterna, ele morreu em nosso lugar. Mas também precisamos do Espírito Santo desesperadamente para poder ser regenerados. Tudo começa com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, depois da subida de Jesus. E quando nós recebemos agora o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito Santo, nós agora somos justificados por Deus Pai, pela fé em Jesus Cristo. Quando colocamos a fé em Jesus, quando nós cremos que Ele agora é o Senhor e Salvador, por isso que Ele diz que eu vou mandar o Espírito Santo, que produz em vocês um novo nascimento. E aqueles que não creram em mim naquela ocasião, agora vão crer, porque o Espírito Santo vai fazer isso na nossa vida. E quando nós cremos em Jesus pela fé, nós somos justificados por Deus Pai. Nós nos tornamos justos diante de Deus. Deus olha para nós e vê como pessoas justas. Nossos pecados são perdoados. E nos tornamos filhos de Deus por adoção. E agora nós passamos a ter agora um processo chamado de glorificação, de santificação. Que a nossa caminhada cristã, o Espírito Santo vai nos guiando, nos orientando cada passo nosso, a nossa vida é guiada por Ele, pelo Espírito de Deus. E quando morremos, um dia estaremos com Ele na glória, com o corpo glorificado, como diz o texto bíblico. Então, por isso que Deus enviou o Espírito Santo entre nós.
Porque Ele é que nos convence do pecado. Ele que nos regenera, Ele que nos transforma, Ele que nos dá uma nova vida. Ele que nos faz, produz em nós o dom da fé para termos arrependimento e fé, que são atos livres do homem. Então, nós entendemos que precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação. Porque o Pai nos justifica. Jesus, Ele morreu em nosso lugar. E o Espírito Santo nos convence do pecado. Temos que entender isso. Alguns entendem que salvação é apenas graça, que o homem não tem que fazer nada, mas a palavra de Deus é muito clara que a salvação precisa de fé e de arrependimento. E para você se arrepender e ter fé, precisa receber primeiro o Espírito Santo. Então é isso que Jesus prometeu, foi derramar o Espírito Santo na terra. Esse Espírito habita dentro de nós quando nós somos convertidos. No dia da nossa conversão, nós recebemos o Espírito de Deus. Somos batizados com o Espírito Santo no dia da conversão. Muitos entendem que batismo do Espírito Santo é falar em língua. Não, falar em língua é um dom espiritual que Deus deu, um dos 9 dons espirituais. São habilidades para nossa capacidade de discernimento, para melhorar a nossa comunhão com Deus e também o crescimento da igreja. Então, meus irmãos, esse é o que diz esse texto que nós acabamos de ler. E que Deus continue nos abençoando. Curvem suas cabeças, feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque Jesus veio morrer no nosso lugar, em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Nos seus ombros Ele levou todos os pecados da humanidade, se tornou maldito naquela cruz. Muitos não creram nele, meu Pai, mas Ele enviou o Espírito Santo Consolador, aquilo que Ele prometeu. E as promessas de Deus são cumpridas depois que Ele subiu aos céus. Com 7 dias Ele mandou o Espírito Santo, foi derramado entre nós. E esse Espírito Santo é que nos convence do pecado, é que nos vivifica da morte espiritual. E nos traz a condição de ter fé e arrependimento necessário à nossa salvação. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez e fará por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.